Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é nosso terceiro encontro virtual do programa Contencioso de Massa em Escritório Jurídico. O primeiro tema abordado foi justamente sobre o contencioso de massa em si e o segundo sobre a reunião eficaz. Antes de falarmos sobre o assunto de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, advogado. Como você visualiza os escritórios jurídicos hoje em dia? Como simples escritórios jurídicos ou como pequenas, médias e grandes bancas pujantes economicamente falando? Se você visualiza como a segunda opção, você acertou. Mas se não consegue visualizar o seu negócio como uma mina de ouro, reflita um pouco onde você está hoje, aonde você quer chegar e quais são os seus concorrentes. Segundo uma reportagem da revista Mercado e Negócios Advogados, edição 45, até 2017 nós teremos 1 milhão de advogados. Bastante, não é? Pois é. Mas já há um bom tempo, os escritórios jurídicos deixaram de administrar suas bancas de forma romântica e passaram a gerir de forma profissional, treinando, desenvolvendo como grandes empresas. Passaram a ter a sua visão, meta, cultura, os seus valores, os seus objetivos e suas metas. E não é à toa que firmaram parceria ou contrataram profissionais profissionais de áreas divergentes da sua, como administradores, profissionais da área de finanças, da área de TI, marketing, relações públicas, comunicação, gestão de projetos e RH. E é sobre o RH que nós vamos conversar um pouco hoje. Qual o papel do RH nas grandes organizações, e especialmente os escritórios jurídicos, que é o nosso foco? Hoje em dia, o maior bem de qualquer organização é chamado pessoas ou recursos humanos. É um bem intangível, um bem de valor inestimável pelo que ele pode agregar e proporcionar à empresa. Pensando dessa forma, olhando pelo esse viés, sem essa sinergia, sem a interação e sem a integração das pessoas dentro de uma organização, sem a ajuda mútua, as empresas não conseguem atingir o seu objetivo da forma que elas querem. As máquinas não conseguem produzir tudo o que elas querem. Lógico que depende de cada caso, mas em sua maioria, sim, as máquinas não andam também. Sempre existe a necessidade de ter pessoas. E em escritório jurídico não é diferente, nós trabalhamos com o intelecto. Então, mais um motivo de valorizar, de desenvolver, de capacitar os advogados, os profissionais de um escritório, para eles poderem trabalhar de forma eficaz, levar para os escritórios o que os escritórios querem. Mas lógico que para eles levarem o que o escritório quer, eles precisam saber o que os escritórios querem dele, né? Como traçar essas metas juntos. Antigamente, o RH era conhecido como DP, ou Departamento Pessoal. Suas atribuições eram praticamente voltadas à admissão, rescisões contratuais, férias e folha de pagamento. Hoje em dia, o RH, na visão contemporânea, é um RH estratégico, um RH proativo, voltado a trabalhar em parceria com os gestores, alinhado às metas das organizações. O RH ele precisa participar, ele deve participar dos planejamentos das empresas para poder estar alinhado e ser proativo nos seus planejamentos. O RH ele atua em diversas frentes nas empresas, como recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, planejamento de cargos e salários, cultura organizacional, clima organizacional, treinamento e desenvolvimento, entre outras áreas. O profissional do RH, conhecedor de suas atribuições, da sua missão como recursos humanos, ele deve disseminar e mostrar às pessoas a importância da valorização das pessoas e de trabalhar o potencial delas. Alguns escritórios jurídicos já se anteveram, já tiveram essa visão antecipada de fazer parcerias com os RHs. Por quê? Porque eles entenderam que são as pessoas que movem os negócios, então precisam tratar bem as pessoas, precisam reter os talentos que não querem perder. E é trabalhando com o RH que a gente consegue
elevar essa retenção dos talentos, deixar os profissionais mais motivados, mais satisfeitos, fazer um planejamento de carreira para que eles saibam aonde eles podem chegar dentro do escritório, onde estão, como fazer para atingir determinado objetivo, se realizarem como profissionais, porque o papel do RH está justamente em alinhar as metas da organização, os objetivos do escritório e alinhar também os objetivos do profissional, porque o profissional ele tem as suas metas, tem os seus valores, tem os seus objetivos e, lógico, ele quer se desenvolver, ele quer se realizar como profissional. Então, a meta do objetivo é convergir esses dois polos para um determinado ponto, né? Fazendo com que ambos sintam-se realizados, tá? O RH também, hoje em dia, investir na capacitação e desenvolvimento das pessoas é essencial para o crescimento das empresas. E os escritórios de advocacia devem investir não somente em cursos voltados à área de direito, devem investir em cursos onde o advogado tenha a oportunidade de visualizar o todo, de ter uma visão mais holística, mais empreendedora do negócio. Até porque, à medida que ele vai galgando cargos mais elevados dentro, seja de organizações grandes ou de escritórios jurídicos, grandes também, não importa o porte, mas à medida que ele vai galgando certos cargos, ele precisa desenvolver novas habilidades para poder, habilidades inerentes às atividades que ele vai desenvolver, que ele vai desempenhar naquele cargo. E feitas essas considerações de alinhamento RH e escritório jurídico, vamos agora passar para o terceiro tema do dia, que é o advogado gestor. Por isso, toda essa introdução da importância do RH estratégico versus escritório jurídico. Então, e aí? Me tornei gestor. Como proceder? Como trabalhar os meus liderados? Qual é o papel do gestor advogado? Quais as competências que o advogado gestor precisa desenvolver e precisa ter para assumir esse cargo? Tudo isso nós vamos ver daqui a um pouco nos próximos slides.